Olá, meus amores, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Aliás, a primeira live agora de 2020. Hoje eu vou falar sobre o medo. O medo é uma emoção que em excesso paralisa muita gente. Você sofre com medo? O que o medo faz na sua vida? Quantas oportunidades você já perdeu por sentir medo? E por que eu decidi fazer sobre o medo? Por que eu decidi falar sobre o medo? Porque muitas pessoas têm um monte de projeto ali para iniciar, começo do ano, fez seu planejamento, mas de repente não consegue seguir em frente. De repente desiste daquilo que começou. E muitas vezes o que está lá por trás, né, é o medo. O medo de se relacionar, o medo de se mostrar. O medo, gente, é a primeira emoção que nós experimentamos. É a primeira emoção. Quando a gente nasce, tá ali quentinho na barriga da mamãe, de repente, né, você nasce ali num lugar frio, onde muitas pessoas estão conversando e, né, o bebezinho fica ali indefeso, inseguro. O que está acontecendo? De repente já vem um pediatra, já te pega, já para ver se você está respirando, para ver como está funcionando. E ali é a primeira emoção que nós experimentamos. Aí, Ivana, mas o medo é bom? O medo é bom em doses pequenas, porque o medo também serve pra gente se manter em alerta, né? Então, assim, eu preciso ter um pouco de medo. Pessoas muito destemidas também não se dão bem. Mas por que a gente desenvolve esse medo que paralisa? O medo, gente, é uma emoção que em excesso paralisa. Você perde muitas oportunidades. Você é uma pessoa que perde oportunidades por ter muito medo? Você não se relaciona, você não consegue terminar um ciclo porque você tem medo de algo que pode acontecer, do incerto, você tem medo de exercer sua profissão. Muitas vezes eu recebo muito aqui pessoas que se formaram e não conseguem exercer a profissão porque tem medo. Por que você deixa o medo te paralisar? Eu pedi para que vocês me mandassem aí no direct a sua história. Eu recebi muitas histórias, né? Eu recebi muitos depoimentos de pessoas. Eu escolhi um que eu achei bem interessante, que estava completo. O que o medo fez na sua vida? Aonde você chegou hoje? O que você tem hoje na sua vida? Foi pautado pelo medo? As oportunidades que você deixou de ter, de ir em frente? Você deixou de fazer muitas coisas na sua vida porque o medo te impediu? E qual que é o sentido do medo na sua vida? O medo que você sente é imaginário ou real? Quantas pessoas começam um empreendimento, por exemplo, e no primeiro fracasso, ali, na primeira coisa que dá errado, porque o fracasso faz parte do sucesso, elas desistem porque fica com medo de continuar, fica com medo do incerto. Quantas pessoas têm projetos engavetados, né? Quantos projetos têm engavetado por medo? O medo do que os outros vão pensar, o medo de se expor. Conheço pessoas que formadas em diversas áreas, né, profissionais qualificados, gente, que não exercem a profissão porque tem medo de se mostrar. Por que esse medo estagna tanto? Qual que é a verdade? Porque o medo, gente, é o medo de perder algo. E qual que é a verdade atrás do seu medo? O que de real existe no seu medo? Pessoas que nem se relacionam, que têm medo de começar um relacionamento porque tem medo de dar errado. Medo de sofrer algo que já sofreram um dia. O medo de amar novamente. O medo de fazer amizades. Você tem esse problema? Você é paralisado por esse medo? O contrário do medo, o antídoto do medo é um movimento. Muitas pessoas desenvolvem medo de algo, medo de sair na rua, medo de ir ao banco, medo de dirigir carro. Recebi muitas pessoas que mandou: Ivana, o medo me paralisa, eu não consigo dirigir. Alguns medos, gente,
é patológico, já virou patologia. Às vezes a pessoa teve um trauma e daquele trauma ali ela adquiriu um medo que ela não consegue ir. Nesses casos extremos, precisa de ajuda de um profissional, precisa de uma terapia, muitas vezes precisa de um psiquiatra, né? Mas por trás disso, essa pessoa também precisa entender que o porquê que ela desenvolveu tudo isso. Então, se o medo é um problema na sua vida, se o medo te paralisa, você está aqui hoje comigo e eu vou falar um pouco sobre isso. E eu quero até que você comente aqui comigo, que você coloque aqui para mim quais foram as oportunidades que você perdeu na sua vida. Se seu medo é real ou se seu medo é imaginário. O que é um medo real, Ivana? Se eu chego ali perto de uma cobra, por exemplo, e eu fico com medo, é um medo real, né? A cobra tá ali na minha frente, ela pode me picar. Mas se é um medo imaginário de uma coisa que não aconteceu, de uma coisa que eu fico inventando ali pra mim, pra eu não ir, porque eu tô com medo de quê? O que eu tenho medo de perder? O que você tem medo de perder? A Ivana, eu tenho medo de me mostrar como profissional, eu sou eu formei em Direito, consegui tirar minha OAB, mas eu não consigo exercer, porque eu tenho medo de fracassar. Muitas pessoas têm medo de fracassar. O medo realmente paralisa. Então, por medo de fracassar, eu fico parado. E por que você deixa isso acontecer na sua vida? Qual que é o sentido disso na sua vida? Ivana, eu tenho medo de me relacionar com um homem porque ele pode me fazer sofrer. Eu vi meu pai fazendo isso com a minha mãe a vida inteira. Meu pai traiu minha mãe. Meu pai era alcoólatra. E eu tenho medo de me relacionar com alguém e essa pessoa ser como meu pai. Quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas deixam de viver um grande amor? Quantas pessoas deixam de viver uma vida plena? Quantas pessoas deixam de exercer sua profissão? De falar? Muitas pessoas me mandaram: Ivana, eu tenho medo de falar em público. Quantas pessoas deixam de viver verdadeiramente sua missão de vida por medo? E que sentido tem um medo na sua vida? É isso que eu te pergunto aqui agora. Quantas pessoas vivem pautada ali aquela vida pelo medo do futuro, do que pode vir a acontecer, coisas que não aconteceram ainda, coisas que ela nem sabe, a probabilidade disso acontecer é muito pouca, mas ela vive ali paralisada pelo medo. Ivana, eu vivo um relacionamento abusivo há muitos anos e tenho medo de colocar um ponto final. Eu não quero colocar um ponto final porque vai lá que eu vou encontrar uma pessoa pior do que essa. Sei lá o que pode me acontecer, eu tenho medo. E aí passa uma vida inteira ali num relacionamento abusivo, onde essa pessoa está sofrendo, ela não está vivendo, ela está só existindo, porque viver uma coisa, existir é outra, porque ela tem medo do futuro, ela tem medo de se relacionar, ela tem medo de ir para a vida e conseguir um emprego. Muitas pessoas vivem uma vida medíocre porque está pautada no medo. E que sentido tem esse medo? Eu quero chamar você agora para racionalizar esse medo. Ele é real na sua vida ou ele é imaginário? Se é um medo imaginário, por que ele está insistindo em fazer morada na sua cabeça? O medo, gente, é importante para a gente sobreviver. Eu tenho que ter medo de colocar alta velocidade no meu carro, eu tenho que ter medo de algumas coisas, mas quando o medo me paralisa, muitas pessoas me disseram assim: Ivana, eu tenho medo de dirigir. Eu não consigo pegar o carro. Ah, mas você sabe dirigir? Sim, tirei carteira, mas eu tenho medo. E você vai ficar ali, estagnada no medo até quando? Uma coisa muito importante aqui eu falar para vocês. A maioria do medo que nós temos é medo de perder algo. Mas isso que a gente tem medo de perder, às vezes é algo que a gente nem nunca teve. Porque o que nós temos é o que vem de nós, né? O que vem do outro é passageiro na nossa vida. E é difícil encarar isso. Consegui sair de um relacionamento abusivo e tive medo, mas hoje consegui depois de 23 anos. A Cida tá aqui falando sobre o medo dela. E isso mesmo, Cida.
E assim, tenho certeza que hoje você olha para trás e pensa assim, eu poderia ter tomado essa decisão antes, né? Se não fosse o medo de tentar. Tem pessoas que nem vivem, tem pessoas que se engaiolaram ali, vivem ali numa redoma de vidro porque não querem se mostrar, ficam ali encolhidas pelo medo. Tem até uma imagem que eu gosto muito, que é uma mulher num vidro, encolhida ali porque ela tem medo de tudo. E esse medo traz felicidade para você? Esse medo te traz algo benéfico na sua vida? A maioria das pessoas buscam o quê? Serem aceitas, amadas e acolhidas. São os 3A. Eu sempre falo que isso para vocês. E quando essas pessoas ficam ali naquela redoma, preocupada em ser, se eu me expor e me colocar como realmente eu sou e as pessoas não gostarem do que eu sou, eu vou ser rejeitada. Então, às vezes, o seu medo é medo de ser rejeitado. Observe isso na sua vida. E muitas vezes, esse medo vem da falta de autoconfiança que você não adquiriu. Você não desenvolveu a sua autoconfiança e agora a sua vida é pautada pelo medo. Esse depoimento que eu recebi agora é muito interessante. É uma pessoa que teve uma experiência ruim na vida dela e antes dessa experiência ela não era uma pessoa medrosa, ela conseguia viver a vida normal. Eu escolhi um dos depoimentos para ler aqui para vocês. Essa pessoa, ela teve uma experiência ruim e através dessa experiência acabou a vida dela, porque ela ficou com medo. Ela ficou com medo de se expor por vergonha. Vergonha de se mostrar. Porque, gente, ninguém quer mostrar a fragilidade. Ninguém quer mostrar que é falho. O fracasso existe. O fracasso existe. As falhas existem. Não tem como eu viver sem errar. Se eu pegar o carro para dirigir, eu vou falhar. Às vezes eu vou barbear um pouco. Mas eu só vou conseguir depois que eu enfrentar isso. Eu tenho medo de tudo, tenho depressão e acho que nada vai dar certo, não consigo contar com ninguém, tenho vontade de um salão de beleza, tenho vários cursos, tenho medo de tudo. Sim, eu acredito e eu sei que o medo paralisa muitas pessoas em diversas áreas. O medo de ser feliz com amor novo, o medo de casar, o medo de ir para a vida. Tem pessoas que ficam no estado de ego criança, porque eu já falei sobre estado de ego, uma outra hora eu vou gravar uma live falando sobre isso. Fica no estado de ego criança porque tem medo de sair ali dos pais, né? Fica ali na casa dos pais, pessoas passa o tempo tá ali querendo ser protegido pelos pais. São várias as questões que é relacionada com o medo. Mas o medo é uma emoção que paralisa todo o sucesso da sua vida. Se você vive uma vida pautada pelo medo, você não está vivendo, você está existindo. E isso, gente, a gente está aqui numa posição tão de mostrar só o lado bom, só o que dá certo, porque a gente foi socializado assim, né? Para esconder as coisas que a gente considera ruins, porque não é ruim, porque se faz parte de mim, não é ruim, tudo que faz parte de mim é bom. E a gente fica pautado naquele medo, porque eu não posso me mostrar, eu tenho que mostrar só a parte boa. Às vezes eu fui criada assim, minha mãe, meu pai me criaram assim, colocando que o que é bom é só o sucesso, só as vitórias, as conquistas. E de repente eu cresço um adulto com medo porque eu não sou só conquista e eu não sou só vitórias. Eu também sou o outro lado. As coisas na minha vida também vai dar errado. Uma hora ou outra vai fracassar, eu vou fracassar, uma hora ou outra eu vou falar algo que vai desagradar. E muitas pessoas se calam uma vida. Não falam, se calam por medo. Medo de quê? Medo de perder. Todo medo é medo de perder. E você tem medo de perder o quê? Ah, Ivana, eu tenho medo de perder o amor das pessoas. Ah, Ivana, eu tenho medo de perder minha credibilidade, porque
todos acham que eu sou muito inteligente, mas se eu começar a falar o que eu penso, eles vão ver que eu não sou tão inteligente. Eu tenho medo, Ivana, de exercer minha profissão, porque vai que eu não sou tão boa assim como eu me pintei. Gente, é ilusão. Isso tudo é ilusão que a gente inventa para continuar não fazendo nada. Eu sempre falo uma coisa aqui para vocês. Eu entendo a sua história, eu entendo que você possa ter passado por diversas coisas desagradáveis na sua vida. Mas eu tenho que te contar uma coisa aqui agora. Todos passam. Todos nós passamos por coisas desagradáveis na vida. E como eu vou seguir minha vida vai depender de como eu vou reagir às situações desagradáveis. Eu vou deixar isso que está acontecendo na minha vida me paralisar e não vou fazer mais nada. E vou justificar isso contando historinha mentirosa pra mim. Por isso que esses dias eu coloquei aqui uma enquete. Você conta que historinha pra você? Às vezes a gente fica lá contando historinhas mentirosas pra gente não ser sucesso, pra você não exercer sua profissão, pra você não continuar a vida de sucesso que você merece, pra você continuar nesse relacionamento abusivo, pra você não ter opinião, você fica omissa. Aí o outro toma as rédeas da sua vida. Aí o outro escolhe por você, o outro faz por você. E você tá ali na posição de coitadinha. Porque eu tenho medo. Eu tenho medo de perder o amor dessa pessoa. Eu tenho medo de sair na rua e sentir, e as pessoas me olharem e me enxergarem. Caramba! Se aceite, se ame, olhe pra você. Tudo é você com você mesmo. Eu sei que vai chegar um momento da vida de algumas pessoas que estão aqui me assistindo, e pessoas também que me mandam depoimento aqui, pessoas que eu atendo aqui, que são meus alunos dos cursos. Vai chegar um momento que ela não vai conseguir sozinha. Então por que não procura ajuda? As pessoas que chegam até mim e procuram ajuda, Ivana, eu quero fazer um curso, Ivana, eu quero fazer um processo, são pessoas que cansaram de existir. São pessoas que decidiram a viver verdadeiramente. Se eu tenho medo, é porque eu não desenvolvi minha autoconfiança, eu não confio em mim. Mas aí chora as mágoas, porque eu não confio em mim, mas eu quero que as outras pessoas confiem. Eu não confio em mim, mas quando alguém me fala uma verdade, me ofende. Eu choro, meu dia acaba, mas eu não confio em mim. A minha autoconfiança não foi desenvolvida. E tudo pautado o quê? No medo. No medo de viver. Eu falo, é medo de viver que você tem? Porque você não está vivendo. Você que vive, né, aqui e não dá um passo para frente, você está estagnado. Ivana, eu tenho medo. Não sei. Muitas pessoas falam assim, eu tenho medo, não sei. Eu tenho medo de dar um passo para frente. O que de pior pode acontecer com você? Medo, não te escuto mais, você não me leva a nada. É exatamente isso. Tomar uma decisão a seu favor. Às vezes eu escuto, gente, as pessoas falando aqui pra mim assim, Ivana, eu não consigo trabalhar, eu não consigo exercer minha profissão, eu não consigo isso, eu não consigo terminar um relacionamento abusivo, mas a pessoa não se prioriza. Aí eu sempre falo que faça um curso, não precisa ser comigo, procure alguém que você confie, se dê a oportunidade de tratar o seu medo, vá buscar uma ajuda psicológica, se é o caso, vai buscar um médico, psiquiatra, se é o caso. Muitas vezes a gente precisa de ajuda, mas a gente precisa se dar a oportunidade de sair, de andar para frente. Parar de inventar desculpas, parar de inventar mimimi na nossa cabeça, dando desculpinhas para continuar uma vida medíocre. Porque eu tenho medo de dar errado de novo, Ivana. Como fazer para ter autoconfiança? Cada caso é um caso, Priscila. Tem que desenvolver a sua autoconfiança. Eu não sei aonde que você não desenvolveu, se foi
na sua infância, se foi na sua vida adulta por um trauma, se aconteceu algo e através disso você ficou paralisada, você não confia mais em você, se foi através de um fracasso que você não teve resiliência e não conseguiu olhar para frente com esperança. Muitas pessoas que vivem com medo não têm esperança mais. O fim, o término de um relacionamento me deixou com medo de tudo, parei no tempo. E o que você ganha com isso, Joel? O que você ganha estar parado no tempo e não se relacionar com outra pessoa? Você está mais feliz assim? Ou enfrentar o seu medo seria uma atitude mais corajosa da sua parte, mais feliz e mais inteligente? As pessoas não têm coragem. E a vida às vezes só está gritando para você, coragem, vai lá, dá o primeiro passo que eu te ajudo. É só dar o primeiro passo que eu te ajudo. Às vezes, o primeiro passo é buscar um treinamento para desenvolver minha autoconfiança. Às vezes é buscar um livro para desenvolver minha autoestima que vai me ajudar. Mas dá o primeiro passo. Faça alguma coisa por você. Você não adianta ficar ali esperando que alguém te salve. A única pessoa que vai te ajudar é você. Gente, se expor e tirar as máscaras para que o outro veja a sua essência, às vezes é uma tarefa difícil. Porque muitas vezes a gente tem medo de não ser aceito do jeito que a gente é. A gente está num mundo virtual onde as pessoas mostram só o que é interessante para elas. Eu, por exemplo, eu não vou mostrar a hora que eu tô triste. Né? Eu não vou ficar aqui mostrando, tirando foto para vocês. Eu tô triste. Aconteceu uma coisa ruim na minha vida. A maioria das pessoas só mostra aquilo que tá de bom. O que elas se dão ao luxo de mostrar. Só que aí você acredita na postagem do outro. Você acredita que a pessoa tá falando a verdade. Você acredita que o Instagram tá falando a verdade. Né? Que tudo aquilo ali é real. E aí eu não vou me mostrar porque eu tenho medo de me mostrar, porque as pessoas não vão gostar do que eu sou. As pessoas não vão gostar do que eu sou, as pessoas não vão gostar do que eu tenho para oferecer. Então eu não me mostro. E aí eu vivo uma vida medíocre. Eu vivo uma existência medíocre. Sucesso é você olhar para você e gostar do que está acontecendo, do que você está vendo. E sucesso tem a ver com ação e não com medo, porque medo paralisa. O medo, ele vai só te atrapalhar, o medo em excesso, porque o medo é uma emoção necessária. Eu preciso às vezes ter medo. Ela se coloca 200 por hora no carro, pega uma moto e sai desesperada no mundo, pula de uma cachoeira que não tem como você pular. E essas pessoas também não é normal. Isso não é normal, gente. A gente tem que buscar o equilíbrio. E qual que é o equilíbrio? O medo real, não o medo imaginário. Quantas coisas são reais e quantas coisas são imaginárias no meio disso tudo? Observa. Até desculpa, gente. Eu ouço tantas desculpas das pessoas em falar assim: Ivana, eu não tenho dinheiro agora para investir em mim. Você determina o seu ponto onde você quer chegar. Para você chegar lá onde você quer, num bom relacionamento, no sucesso, em ter uma profissão, para você conseguir pegar o seu carro e dirigir, ou para você conseguir viver sem remédio para ansiedade, você precisa entender esse medo. O ano de 2020 é voltado para autoconsciência. Vamos nos conscientizar que isso é mentira, isso é irreal, ninguém vive desse jeito. Todo mundo vive de falhas. Eu vou, eu caio, eu levanto, e assim eu vou andando. Aí você olha pro outro, não anda, fica lá. E eu só vou falar uma coisa pra você aqui agora. Eu sei que muitas pessoas vão me odiar por isso. Se você não se movimentar, você vai deixar de existir. A gente está vivendo um momento na vida onde a ansiedade, a depressão
Está fazendo parte do cotidiano da maioria das pessoas. O vazio existencial está fazendo parte da maioria das pessoas. E aí, o que você vai fazer com isso? Você vai ser mais um? Você vai ser mais um que existe? Eu vou ler o depoimento agora. Vou compartilhar com vocês aqui. Ela pediu para não ser divulgado o nome dela, não vou divulgar. Ela é uma moça de 37 anos. Ela disse assim, ela foi mãe aos 19 anos. Ela engravidou de uma pessoa comprometida, que tinha recém-separado, mas estava naquela questão brigada com a esposa, e depois essa pessoa voltou para a esposa e ela enfrentou ali uma gravidez sozinha, se sentindo julgada pela sociedade por ser mãe solteira. E essa moça ficou ali, achando que ela não era capaz, achando que ela era pouco. E o medo paralisou a vida dela. E quantas oportunidades essa moça perdeu na vida dela, gente? Quantas oportunidades você perde por continuar vivendo do jeito que você vive? Espero ter esclarecido algumas coisas. Falei um pouco de onde o medo nasce, né? Esse medo exagerado. Tem muito mais coisas para falar sobre isso.